Muito bom dia para você. Hoje é dia 14 de novembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro da sabedoria. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentamos-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança está cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os chamou e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. E quem são os eleitos? Os que nele confiam. Quem são os eleitos? Aqueles que perseveram no amor. É o que a palavra nos diz. Quando a gente diz o Senhor, Ele veio e se entregou por cada um de nós, por toda a humanidade. Sim, então por que todos não são salvos? Porque nem todos nele creem. Na nossa liberdade, a gente decide muitas vezes colocar a nossa força, a nossa esperança no meu conhecimento, na minha inteligência humana ou naquilo que o mundo pode me oferecer, naquele que visualmente, olhando, falando, é mais forte, de alguma forma, sobre outros, porque diante de Deus somos apenas pó. Um pó que Ele viu a miséria da criatura, nos criou com amor profundo e mesmo depois de termos escolhido ser o centro, o Senhor permanece nos chamando de volta, nos acolhendo, nos chamando de raça eleita. Porque a gente pode, como a palavra dizia ontem, o Espírito Santo ele se retrai de um coração soberbo, de um coração que não é humilde, de um coração que tem astúcia para tramar a maldade. Mas a nossa essência é de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Ele depositou em nós a sua natureza, é o que diz a palavra. Aqui exatamente no começo, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza, de santidade, de glória eterna. Esse mundo que você vê hoje, onde se a gente não lutar diariamente, o amor de muitos esfriou. Se defende isso, aquilo, mas a vida humana vai para o ralo numa facilidade. Onde é preciso ter o rótulo de beleza que o mundo aceite. Onde para se viver é preciso ser perfeito. Se tiver alguma coisa que se considere como danificado, não serve. Pode interromper a vida e está tudo certo. Entende? Mas a maldade entrou no mundo por inveja do diabo. O que isso quer dizer exatamente? Por que exatamente Satanás ele foi expulso? Porque a vinda, o Deus que fez o humano, isso para ele é inconcebível. Deus fazer humano para nos salvar. O Filho vir à terra, o Verbo se fazer carne e habitar entre nós. Por que ele detesta tanto a Virgem Maria? Pela humildade. Ele é pura soberba, ela é pura humildade. Ela confiou em Deus sem reservas. E ela se fez serva. Ele não, ele se encheu. E por que ele quer seduzir os homens? Porque ele nos odeia exatamente por isso. Essa soberba. Que nós não tenhamos um coração contrito, manso, aquebrantado diante do Espírito Santo de Deus.
Existem várias ideias na sociedade na qual nós vivemos hoje. E em 98% delas, nada mais é pecado. Você pode tudo, você é livre, você faz o que você quiser, tá certo. A palavra de Deus também diz isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Lembremos-nos, pois, quem sou eu e quem é você. Apesar do mundo dizer que nós fomos castigados, apesar do mundo acreditar que nós fomos destruídos e que a morte é o fim da jornada, os que nele creem, os que nele perseverarem, são a raça eleita e estarão em paz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. Eu não sei se diante das dificuldades, a gente muitas vezes tende a se esquecer disso, mas é tempo de voltar. Ainda dá tempo de você voltar, meu irmão. Ainda dá tempo de você voltar para a palavra e reconhecer que essa é a verdade que cura, salva e liberta. Que a sua vida vale um Deus que se entregou por você, que se fez humano, derramou seu sangue em uma cruz por você. Creiamos, perseveremos no amor, porque em nós, na nossa essência, nós fomos criados à imagem e natureza do próprio Deus, uma natureza de santidade. E a palavra diz que nenhuma tormenta os atingirá. Não sobre as tormentas desse mundo, é sobre não voltar atrás. Mesmo no luto, mesmo na enfermidade, mesmo na dor, a gente segue confiando. A gente segue perseverando no amor. É não fazer ouro por ouro, dente por dente e devolver na mesma moeda. Mas sermos, ou lutarmos diariamente para sermos tão misericordiosos, tão amorosos, tão justos, fidedignos ao Evangelho e à natureza a qual eu e você temos e fomos criados, que é a imagem e semelhança de Deus. Hoje estamos no segundo dia do cerco de Jericó. Não teremos grupo de oração, né? Porque a paróquia, o cerco de Jericó, ele é paroquial. Então todas as comunidades estão unidas em um só coração, pedindo que as muralhas sejam quebradas. Eu não consegui participar ontem, mas lutemos diariamente, porque é uma luta, um dia após o outro, para poder participar. E dia a dia, lutar para abandonar o homem que fica nessa terra, o homem soberbo, que coloca ele como centro, que toma decisão, que decide quem vive, quem morre. E nos coloquemos diante do altar do Senhor, reconhecendo que dele viemos e o nosso desejo é para ele retornarmos. Que Deus abençoe.